Pessoal, achei um artigo muito importante aqui na internet, no site da Brasil Paralelo, falando a respeito de Fidel Castro, né, o ex-ditador de Cuba. E eu gostaria de ler esse artigo aqui para vocês, que eu achei bastante interessante. Vamos lá. Brasil Paralelo. Fidel Castro, libertador ou ditador de Cuba? Conheça sua vida e principais políticas. Esse artigo foi publicado no dia 8 de agosto de 2023. Como um homem e alguns amigos conseguiram conquistar um país e quase iniciar uma guerra nuclear entre as maiores potências do mundo. O legado do guerrilheiro ainda permanece em debate nos meios acadêmicos e até mesmo entre a sociedade. Para uns, ele foi um herói do povo contra a tirania americana. Para outros, um ditador que matou e criou campos de concentração para manter o seu poder. Acompanhe este artigo para conhecer a vida, o pensamento e as políticas instauradas por Fidel Castro, o homem que transformou Cuba em um território comunista. Então vamos lá. O que a gente vai ver neste artigo? A biografia, o pensamento de Fidel, o início da vida dele de guerrilheiro, a Revolução Cubana, o início dos mais de 49 anos de governo Castro, a aliança com a União Soviética, os maiores crimes do Fidel, sua vida pessoal e as tentativas de assassinato e falecimento. Vamos lá. Biografia. Fidel Castro nasceu em Ibirã, uma cidade rural na província de Holguín, em Cuba, em 13 de agosto de 1926. Era o terceiro filho de Ángel Castro, um rico proprietário de terras, com sua amante, posteriormente segunda esposa, Lina Ruz González. Seu pai foi um soldado espanhol na Guerra Hispano-Americana que se fixou em Cuba após os conflitos, tornando-se latifundiário. A família era próspera, Fidel cresceu em uma grande casa com muitos empregados. Durante sua infância, Fidel passava muito tempo ao ar livre, explorando a vasta propriedade da família, que incluía gado e plantações de cana-de-açúcar, aponta Robert E. Quirk, autor do livro Fidel Castro. Ele desenvolveu apreço pela natureza e pela vida no campo, o que auxiliou durante os tempos de guerrilha. Fidel estudou em escolas jesuítas particulares em Santiago e em Havana. Foi um aluno mediano, mais interessado em esportes do que nos estudos. Ingresso na universidade, o início da Revolução. Fidel Castro iniciou seus estudos universitários em 1945, matriculando-se na Universidade de Havana para estudar Direito. Nesse momento, Castro ainda não tinha posição política, chegando a dizer que era politicamente analfabeto, aponta o historiador Leicester Coutman no livro The Real Fidel Castro. Nos primeiros anos como estudante universitário, Castro se envolveu profundamente na política estudantil, especialmente devido ao gosto pelas disputas violentas das gangues universitárias de sua época. Esse foi um período marcado pela participação em greves e manifestações estudantis. No livro de Memórias de Fidel, escrito em conjunto com Ignacio Ramonet, chamado De Fidel Castro, My Life, ele diz: em uma manifestação dos tempos de universidade, juntei-me ao povo. Agarrei-me a uma espingarda numa esquadra de polícia que caiu quando foi abalroada por uma multidão. Testemunhei o espetáculo de uma revolução totalmente espontânea. Essa experiência levou-me a identificar-me ainda mais com a causa do povo. As minhas ainda incipientes ideias marxistas nada tiveram a ver com a nossa conduta. Foi uma reação espontânea da nossa parte como jovens com ideais martianas, anti-imperialistas, anticolonialistas e pró-democráticas. O pensamento de Fidel. Uma de suas principais pautas era a condenação do imperialismo americano por influência do pensador cubano José Martí. Ao conhecer o pensamento de Karl Marx, Friedrich Engels e Vladimir Lenin na faculdade, tornou-se comunista. O marxismo ensinou-me o que era a sociedade. Eu era como um homem de olhos vendados numa floresta que nem sabe onde fica o norte ou o sul. Fidel Castro, My Life. Seu pensamento ficou caracterizado pela união do marxismo com o nacionalismo desenvolvido pelo cubano José Martí. Conexão política com figuras importantes. Em 1947, Fidel se juntou ao Partido do Povo Cubano, um partido político que se opunha ao governo de Fulgêncio Batista, aliado dos Estados Unidos da América. Ele rapidamente se tornou uma figura proeminente no partido e na universidade. Foi eleito presidente do Comitê Universitário para a Democracia na República Dominicana, um grupo opositor ao governo de Rafael Trujillo, aliado dos Estados Unidos. Nesse momento, Fidel e mais 1.200 homens tentaram invadir a República Dominicana para derrubar Trujillo, mas os Estados Unidos impediram a ação antes de iniciar. O governo dos Estados Unidos já estava de olho nas atividades comunistas devido ao início da Guerra Fria.
Continuando a militância em Cuba, em 1948, Fidel recebeu financiamento do presidente da Argentina, Juan Domingo Perón, para realizar manifestações na Colômbia após o assassinato de uma liderança política da esquerda. Sua atividade principal foi a realização de protestos políticos e o roubo de armas da polícia para entregá-las a grupos de esquerda, aponta o historiador Robert E. Kirk. Regressando a Cuba, continuou suas atividades políticas enquanto ainda era universitário. Em 1948, casou-se com Mirta Diaz Balart, recebendo de presente de seus pais e sogros uma lua de mel em Nova York, nos Estados Unidos. Em 1950, formou-se em Direito. Os primeiros anos de casamento foram difíceis, já que Fidel não conseguia sustentar sua família, entristecendo sua esposa, afirma Leicester Coltman na obra citada. A eletricidade do casal foi cortada e eles foram despejados do imóvel em que moravam. Mesmo com as dificuldades, Fidel continuava militando em prol dos comunistas cubanos. Golpe de Fulgêncio Batista, estopim da Revolução. Em 1952, o general e ex-presidente de Cuba, Fulgêncio Batista, realizou um golpe militar, tornando-se presidente novamente. Seu governo era pró-Estados Unidos e anticomunista. Fulgêncio cortou as relações diplomáticas com a União Soviética, perseguiu sindicatos e grupos e personalidades socialistas de Cuba. Fidel Castro e outros membros de seu partido tentaram impedir as medidas de Fulgêncio por meio de processos jurídicos, mas não obtiveram resultado. Não encontrando meios legais de fazer valer sua ideologia, Castro começaria as atividades de guerrilha. O regime de Batista é um regime de terror, e a única maneira de derrubá-lo é por meio da força, disse Fidel Castro em uma entrevista em 1953 para Lee Lockwood, publicada no livro Castro's Cuba's Fidel. Início da vida de guerrilheiro. A Revolução Guerrilheira liderada por Fidel Castro teve início em 26 de julho de 1953, quando liderou um grupo de cerca de 130 de seus colegas dos movimentos socialistas para atacar o quartel-general de Moncada, em Santiago, Cuba. O ataque tinha por objetivo começar uma ação armada contra o governo de Batista. Eles queriam diminuir o efetivo inimigo e aproveitar o quartel para garantir munição e suprimentos militares. O ataque foi um fracasso, levando à prisão de Fidel e mortes de ambos os lados, principalmente dos guerrilheiros. 61 revolucionários morreram no ataque. Fidel foi sentenciado a 15 anos de prisão. Decidiu defender a si mesmo, redigindo a peça que ficou conhecida como A História Me Absolverá. Segundo ele, o ataque foi legítimo, pois a intenção era livrar Cuba de uma tirania. Liberdade e o exílio que mudaria a América Latina. Após 2 anos de prisão de Fidel, Cuba foi tomada por agitações populares contra medidas extremistas de Batista. Não vendo outra opção, o ditador da ilha forneceu anistia para diversos presos políticos, dentre eles Fidel Castro. Logo após sair da prisão, começou a realizar ativismo político por meio de jornais e revistas e a organizar seu grupo de guerrilheiros. Contudo, o regime de Fulgêncio censurava suas publicações. Não vendo opções de ação em Cuba, Fidel partiu para o México para organizar um movimento paramilitar. O encontro com Che Guevara. Em seu exílio, Fidel trouxe diversos cubanos e latinos para a guerrilha chamada Movimento 26 de Julho. Dentre eles estava Che Guevara, argentino comunista que tinha se mudado para o México em busca de participar dos principais grupos socialistas da América Latina. Medicina, armas e motos. Saiba quem foi Che Guevara, ministro de Fidel Castro, um dos maiores revolucionários da história. Isso aqui eu vou deixar para o próximo vídeo. Após organizar os guerrilheiros, Fidel, seu irmão Raul Castro e mais 80 guerrilheiros viajaram para Sierra Madre, em Cuba. A Revolução Cubana. Os membros do movimento 26 de julho desembarcaram sob tiros dos soldados de Fulgêncio, que já sabiam de suas movimentações. Muitos morreram, apenas 22 se reagruparam para continuar a revolução. Fidel Castro e seu grupo se uniram com outros guerrilheiros cubanos que já estavam na ilha. O grupo também conseguiu convencer muitos camponeses a participar da revolução. A tática da guerrilha consistia em atacar com precisão e fugir antes de os inimigos conseguirem revidar. Com essas e outras estratégias, Fidel Castro e seus seguidores foram tomando Cuba aos poucos. Observando as grandes vitórias dos cubanos e o apoio popular que estavam ganhando, Fulgêncio Batista fugiu de Cuba, deixando a oposição desorganizada e sem motivos para lutar, diz Richard Gott, autor de Cuba, A New History. Em 1959, os guerrilheiros de Fidel Castro dominaram Cuba. Início dos mais de 49 anos do governo Castro. Fidel Castro não assumiu o poder central logo após a vitória. Mesmo tendo liderado a revolução, escolheu Manuel Urrutia Leo, acho que é esse mesmo, para assumir a presidência ocupando o cargo de primeiro-ministro. O governo cubano logo realizou uma reforma agrária e a criação do Instituto de Indústria e Arte. Nesse momento, Castro falava para o mundo que a Revolução Cubana não era comunista.
Eu sei que o mundo pensa de nós, somos comunistas. E claro, eu tenho dito muito claramente que não somos comunistas, muito claramente, disse Fidel ao visitar os Estados Unidos após tomar o poder em seu país. Em julho de 59, Fidel foi demitido por discordâncias políticas com Manuel. O presidente e parte de seu governo não tinha interesse em implantar agendas socialistas radicais, diferente de Fidel, Che Guevara e outros membros do governo, narra Hugh Thomas no livro Cuba, The Pursuit of Freedom. A população protestou contra a demissão, gerando tanta comoção social que Manuel se demitiu do cargo. No mesmo mês, Fidel voltou ao poder e retomou a sua agenda de reformas socialistas. Ficou no cargo de primeiro-ministro até 1976, quando foi eleito presidente, cargo que ocupou, até 2008. Meu Deus do céu, de 76, olha só, ficou em primeiro-ministro em 76 e depois foi eleito presidente e ficou até 2008. Muito tempo, né? Principais medidas do governo Fidel Castro. Segundo o jornalista Ted Sluk, eu não sei como é que se pronuncia esse nome, SZULC, correspondente de Cuba para The New York Times, as principais medidas de Fidel Castro no poder foram nacionalização de todas as empresas estrangeiras, socialização das indústrias nacionais, socialização das terras e ferramentas agrícolas, limitação e isonomia dos salários da população, instituição do ateísmo como crença do governo, tendo socializado todos os bens de religiosos e expulsado bispos católicos, campanha de alfabetização infantil e proibição de ensino e saúde que não fosse do Estado. Aliança com a União Soviética. Foi no final de 1960 que a relação de Cuba com os Estados Unidos seria deteriorada. Após a vitória das guerrilhas, Fidel chegou a visitar os Estados Unidos e conversar com o vice-presidente Richard Nixon, porém as reuniões não deram frutos. Devido à socialização dos bens de empresas americanas e acusações trocadas entre os dois governos, os Estados Unidos cortaram relações com Cuba, parando imediatamente de comprar commodities da ilha. A União Soviética aproveitou a situação e se aproximou de Cuba, fazendo uma oferta por grande parte da produção de açúcar do país. Foi nesse momento que os dois países se tornaram grandes aliados. A Rússia foi uma das maiores inspirações da Revolução de Fidel. Por que a Revolução Socialista aconteceu primeiro na Rússia? Como esse país foi capaz de disputar a hegemonia mundial com os Estados Unidos durante o século XX? Para suprir essa lacuna, aí tem um curso aqui, né, do Brasil Paralelo, que fala sobre isso. Depois vocês acompanham lá. A União Soviética seria a principal financiadora de Cuba até a sua queda em 1991. Após esse momento, Fidel Castro fortaleceu a amizade com os países e grupos socialistas da América Latina, aponta a pesquisadora Julia Zweig, autora de Cuba, What Everyone Needs to Know. Maiores crimes de Fidel Castro. Fidel Castro cometeu diversos crimes contra a humanidade, afirma Carlos Eyre, professor da Universidade de Yale, em um texto publicado no Washington Post. Alguns dos principais crimes foram execuções em massa, criação de campos de concentração, perseguição a religiosos, homossexuais e outros grupos, censura a meios de comunicação e apoio à iniciativa nuclear soviética. Execuções em massa. Christopher Sabatini, especialista em Cuba pela Universidade de Colômbia, disse em entrevista ao jornal The Guardian após a morte de Fidel: infelizmente, seu histórico de direitos humanos não terá o peso que merece. Você vê isso em muitas das declarações de presidentes chamando-o de ícone revolucionário. Sejamos honestos, este foi um regime que, quando chegou ao poder, alinhou seus oponentes e os fuzilou. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos denunciou a realização de diversos fuzilamentos sem julgamento em Cuba durante a Revolução de Fidel e após a conquista do poder. O número de pessoas fuziladas é desconhecido, já que o regime ocultava os assassinatos. O projeto Verdade e Memória da organização Arquivo Cuba acusa Che Guevara, ministro de Fidel, de ter realizado pelo menos 144 execuções pessoalmente. Em 1964, Che Guevara representou Cuba na Conferência das Nações Unidas em Nova York. Nesse período, seu cargo oficial era de embaixador do país de Castro. As informações sobre os fuzilamentos já eram de ciência de muitos chefes de Estado que indagaram o guerrilheiro sobre as medidas descabidas que tomava. Em resposta, Che disse: sim, temos fuzilado. Fuzilamos e seguiremos fazendo isso enquanto for necessário. A nossa luta é uma luta à morte.
Tem um áudio aí no YouTube que vocês podem ouvir aí, basta vocês digitarem Ernesto Che Guevara na ONU sobre os fuzilamentos, tá? Que vocês vão encontrar esse vídeo lá. O biógrafo de Ernesto Che Guevara, John Lee Anderson, conseguiu o diário de Che Guevara com sua viúva. Nos escritos do guerrilheiro, ele escreveu com detalhes uma de suas primeiras execuções pela guerrilha de Fidel. Era uma situação incômoda para as pessoas e para Eutímio, de modo que acabei com o problema dando-lhe um tiro com uma pistola calibre 32 no lado direito do crânio, com o orifício de saída no temporal direito. Ele arquejou um pouco e estava morto. Ao tratar de retirar seus pertences, não consegui soltar o relógio, que estava preso ao cinto por uma corrente. Então ele, ainda Eutímio, antes de ser baleado, me disse numa voz firme, destituída de medo: "Arranque-a fora, garoto, que diferença faz?" Assim fiz, e seus bens agora me pertenciam. Dormimos mal, molhados e eu com um pouco de asma. Criação de campos de concentração. Em 1960 surgiram os primeiros campos de concentração em Cuba, organizados pelo regime socialista de Fidel Castro. Aqueles que eram considerados inimigos do regime eram mandados para as unidades militares de ajuda à produção, o MAP. Esses campos foram denunciados pela Comissão Interamericana dos Direitos Humanos em 1967. Segundo o documento oficial da comissão, os jovens são recrutados à força por simples disposição da política, sem que se faça nenhum julgamento, nem seja permitido direito de defesa. Em muitas ocasiões, os familiares só são notificados semanas ou meses depois da detenção. São obrigados a trabalhar gratuitamente na granja estatal por mais de 8 horas diárias e recebem um tratamento igual ao que se dá em Cuba aos presos políticos. Esse sistema cumpre 2 objetivos: A. Facilitar a mão de obra gratuita do Estado e B. Castigar os jovens que se negam a participar das organizações comunistas. Não se sabe ao certo quantas pessoas foram destinadas a esses campos devido ao sigilo promulgado pelo regime de Fidel Castro. Perseguição a religiosos, homossexuais e grupos divergentes politicamente. Segundo o livro Gender, Policy, Homosexuality and the New e o Novo Patriarcado de Cuba, da Revolução de Cuba, de Lilian Guerra, diversas pessoas foram torturadas e assassinadas por serem católicas, testemunhas de Jeová ou homossexuais nos campos de concentração. No livro Fidel e Religião, publicado em 1985, Castro falou com Frei Beto sobre as políticas ateístas de Cuba. O que nós estávamos exigindo era adesão plena ao marxismo-leninismo. Acreditávamos que qualquer pessoa que se unisse ao partido aceitaria a política do partido e a doutrina em todos os aspectos. Em entrevista à BBC Mundo, Mercedes, uma senhora cubana católica de 72 anos, falou sobre as dificuldades de viver a fé após a Revolução. Segundo ela, tive muito trabalho para viver a fé. Fui chamada muitas vezes pelo governo por ser católica, a ponto de deixar a universidade. Era angustiante. Toda vez que algo acontecia, suspeitavam dos católicos. De acordo com a reportagem, muitos idosos cubanos também reclamam das perseguições que passavam no país. Censurou jornais e outros meios de comunicação. O apontamento do professor Carlos Eyre, sobre jornais e meios de comunicação é sustentado por centenas de investigações da ONG Human Rights Watch. As investigações mostram que Cuba persegue o jornalismo independente e apartidário até hoje. Apoiou a iniciativa nuclear soviética. Fidel Castro apoiou o regime soviético na tentativa de montar uma ofensiva nuclear contra os Estados Unidos. Ele permitiu que a União Soviética levasse 42 mísseis nucleares para serem disparados pelo Comando Central da Rússia, aponta o historiador Robert E. Quirk. Vida pessoal. Fidel teve um filho de sua união com Mirta Ballard Fidel Castro Ballard, que ficou a cuidar do programa atômico de Cuba, mas foi retirado do cargo por Fidel. Seu primogênito se suicidou aos 69 anos de idade. Com a segunda mulher, Dalia Del Valle, Fidel teve 5 filhos. Durante essa união, uma das amantes de Fidel teve uma filha, Alina Fernández Revuelta, que em sua vida adulta fugiu para os Estados Unidos, onde Alina criticou seu pai e seu regime até morrer em 1993. Outras amantes alegam ter tido filhos de Fidel, mas ele não os reconheceu. Parte da família de Fidel mora nos Estados Unidos. 2 filhas, uma irmã e 3 netos moram em um bairro cubano de Miami. Tentativa de assassinato e falecimento. Segundo o livro 638 Formas de Matar Castro, feito pelo guarda pessoal de Fidel e líder do órgão de contra-informações de Cuba, Fabian Escalante, Fidel sobreviveu a centenas de tentativas de assassinatos. Muitos documentos desclassificados dos Estados Unidos comprovam que a CIA realizou diversos planos para assassiná-lo, tendo colocado muitos em prática. Fidel sobreviveu a todas as tentativas, falecendo de causas naturais em 2016 com 90 anos. Aí tem vários pesquisadores aqui que falam sobre a vida de Fidel, né?
que vocês podem conferir aí no site do Brasil Paralelo. Tá ok, pessoal? Então, isso aí foi um pouco a respeito de Fidel Castro para vocês. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui e até o próximo vídeo. Falou!